Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Estou mais uma vez aqui para ler alguns versículos aqui para a nossa meditação no dia de hoje, que fica aqui no livro de Mateus 4 e o versículo é o 17, o 18 e o 19. No livro de Mateus, vamos orar para agradecer a Deus por esta palavra tão maravilhosa, né? Que ela venha falar ao nosso coração, que ela possa edificar a nossa alma e o nosso espírito se alimentar desta palavra no dia de hoje. Senhor, meu Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez, meu Pai, estou aqui na Tua presença para louvar e exaltar o Teu nome, para falar do Teu amor e da Tua grandeza. Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo esses versículos, que estão vendo eu falar do Teu amor. Que o Senhor venha trabalhar nos seus corações, nas suas mentes, que ela venha receber essa palavra com mansidão, Pai. Que ela não venha falar, que ela não venha olhar para a minha pessoa, não venha olhar para mim, mas que ela venha olhar, Senhor Jesus, para a Tua palavra e venha receber com mansidão, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Vamos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação no dia de hoje. Que diz assim: E disse então, começou Jesus a pregar e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: Vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja o nome de Jesus. O que o Senhor Jesus ele queria falar naquele tempo para aqueles homens e hoje para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Amado, quando Jesus chamou aqueles homens para ir com ele, Jesus poderia ter ido sozinho. Ele poderia ter feito aquela obra só, pregando o evangelho, levando aos quatro cantos sozinho. Mas ele quis dizer para aqueles homens que ele precisava deles, que ele precisava de André, que ele precisava de Simão Pedro, que ele precisava deles para fazer aquele ministério ser cumprido na terra. E foi isso que Jesus chamou. Chamou Simão e chamou Pedro para ir com ele. Depois vieram os outros discípulos. E hoje qual é a palavra, a mensagem para nós? Para que nós não desista, para que nós vá em frente. Porque Simão, Pedro e André e os outros discípulos já fizeram as suas partes, já fizeram o que tinha sido para ser feito. Hoje é a nossa vez para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conceder. Então, cada pessoa que aceita Jesus, ela tem uma chamada. Eu tenho uma chamada, você tem uma chamada, cada pessoa tem uma chamada na casa do Senhor. E hoje nós possamos ter algumas obrigações, nós poderemos ter algum trabalho, mas Deus está te chamando hoje, aleluia, para que tu venha ser pescador de almas, para que tu venha trabalhar para o reino do Senhor. Essas são as palavras que o Senhor Jesus quer falar para nós nesta manhã. Que nós estamos acomodados. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas não queremos fazer mais a obra do Senhor. Eu lembro na minha infância dos crentes, aleluia, que eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, eles não sabiam, aleluia, muitas vezes para sair no campo, eles precisavam da ajuda de alguém para ler a palavra. Como eu vi um pastor, agora há pouco, recente, ele disse, aleluia, ele hoje é um pastor do ministério, é presidente do ministério daqui de Pernambuco, um dos ministérios mais conhecidos. E ele falou, aleluia, num culto que ele estava pregando, que ele disse que quando ele era jovem, aquelas pessoas, aleluia, elas saíam para evangelizar, elas saíam para levar a palavra do Senhor sem saber ler, sem saber escrever. E ele era um adolescente na época, ainda estava começando seus passos na casa do Senhor. E ele disse, aleluia, que aquelas pessoas idosas chamavam ele para ler a palavra, para dar início, aleluia, àquela evangelização que eles iam evangelizar.
E o que acontece? Ele disse que da casa dele ele ficava escutando, do portão da igreja ele ficava escutando aqueles irmãos saindo para evangelizar o nome do Senhor, sem saber ler, sem saber, mas estavam ali pregando com tanto amor, com tanta segurança do que eles estavam falando. Eles estavam falando desse Jesus, eles estavam falando desse chamado, porque eles sabiam que eles tinham sido chamados pelo Senhor para fazer aquela obra. E essa obra da evangelização é uma obra muito, muito gloriosa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E hoje o Senhor está falando, está te chamando para que tu deixe o que tu estás fazendo e venha ganhar almas para Ele, para o reino do Senhor. Aqui no livro ainda de Mateus, mas lá na frente um pouquinho, eu estava lendo agora e fala dos princípios das dores. Aleluia, que o Senhor Jesus, Ele está voltando. E os discípulos perguntavam para Ele, parece que foi Pedro, João e Tiago perguntou para Jesus, como seriam os sinais do fim dos tempos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele falou para aquele pessoal ali, que o fim dos tempos, aleluia, estava próximo. E que ia aparecer, ia ter muitos filhos contra pai contra os filhos, guerra, rumores de guerra, né? Tantas coisas que iam acontecer. Mas o Senhor Jesus, Ele estava preocupado no final, como Ele disse, o importante não é os rumores de guerra, o importante não é o que está acontecendo. O importante é vocês ganhar almas para o Senhor, para o reino de Deus. E aquele que perseverar, que for até o fim, será salvo. Então, nós estamos nessa manhã, aleluia, em janeiro, mês de janeiro, aqui já estamos no final de janeiro. O mês está se terminando, em 2020, e o Senhor está convidando você. Está convidando você para fazer essa obra, porque o Senhor, Ele poderia descer do seu trono e vir fazer essa obra, mas Ele precisa de mim e precisa de você. E o Senhor, nesta manhã, está te despertando para você fazer a obra do Senhor, para fazer, aleluia, com sinceridade e com amor, a chamada que Deus tem preparado. Tem pessoas que dizem assim, eu vou evangelizar não porque Deus não me chamou, porque Deus não falou comigo, porque Deus não usou um vaso para falar comigo. Deus não usou o profeta tal para falar comigo, para dizer se eu tenho chamado ou não. Irmão, Deus, quando a gente aceita Jesus como Salvador da sua vida, o Senhor já nos chama. Ele diz, vinde como estais. Aleluia, aqui o Deus vai trabalhando na sua vida, vai tirando as iniquidades, vai tirando as imperfeições, vai se consertando aqui, vai se consertando ali, através dessa palavra. Deus vai consertando e vai nos ajudando e a gente vai ficando, aleluia. E depois o Senhor diz assim, ide, pregais o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Está escrito aqui em Marcos, aleluia. Deixa eu procurar aqui, Marcos 16, aleluia. Marcos 16 e o versículo, louvado seja o nome de Jesus. Marcos 16 a começar aqui do 14 que diz, finalmente apareceu aos 11, aleluia, aos 11, estando eles assentados juntamente e lançando-lhe em rosto a sua incredulidade e dizendo, a incredulidade de coração, por não haver crido no que o tinha visto. Já, aleluia, já ressuscitado, porque os discípulos não estavam crendo, aleluia, que Jesus Cristo eles tinha ressuscitado. Aqui foi quando Jesus ressuscitou, aleluia. Então, ele veio ao encontro dos discípulos. Aí o 15 diz assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Para vocês verem que o Senhor Jesus, ele fez ele deu uma ordenança para mim, uma ordenança para você. Para aquele que crê, se eu pregar a palavra do Senhor e você crê, você será salvo. Mas se você não crê, você será condenado. E essas são as minhas palavras, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que eu tenha lhe ajudado de alguma forma,
para que você saia do comodismo, que você saia da mesmice, saia dessa vida que você acha, não, porque tem que falar comigo, o Senhor tem que falar comigo, o Senhor já está falando através da palavra. O Senhor não precisa que eu chegue aqui, fale meia hora em mistério, pule meia hora, grite até seus ouvidos pipocar, para que você entenda que você tem uma chamada, que Jesus lhe escolheu. A palavra de Deus diz que Jesus escolheu o seu filho lá antes de você nascer, lá no ventre da sua mãe. Então, por que você está dizendo que não tem chamada? Você tem uma chamada sim. Deus disse, ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo, e os que não crê será condenado. E que Deus continue abençoando a todos vocês, continue orando por mim, orando, aleluia, para que Deus continue abençoando esse canal, continue me dando sabedoria, me dando entendimento. Eu não tenho muito estudo, muita sabedoria, assim não tenho muita instrução, mas o Espírito Santo coloca na minha boca aquilo que eu devo falar e eu vou falando para a glória e honra do nome do Senhor. Porque aqui quem tem que aparecer é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra dele e não a mim. Então fiquem todos na paz, se inscreva nesse canal, deixe um joinha, compartilhe esses vídeos e que Deus seja glorificado, não só na minha vida, mas na sua também. E que você venha trabalhar para o Senhor. Fiquem na paz. Tchau.